Hello, good morning, how are you guys? Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Aislan, do Centro Educacional Paideia. E nós vamos iniciar já nossa aula de hoje fazendo a correção da atividade da semana passada. Vamos lá? A gente viu aqui a review da Unit 3, que na verdade funcionou também como um grande resumo, não é? De tudo que a gente viu. Então olha só. Na primeira questão, diz assim: Write the past participles beside the verbs in the two groups. Então nós temos dois grupos, o grupo dos irregulares e o grupo dos regulares. Mais uma vez, lembrando, para os verbos no passado, nós temos duas formas, tá bom? Uma é a forma past simple, que nós utilizamos no past simple, e a outra é o participle, que nós utilizamos no present perfect, ok? Então, olhem só. Na forma regular dos verbos, aliás, na forma dos verbos regulares, eles vão permanecer do mesmo jeito que a gente já conhece. A gente só precisa acrescentar o sufixo ed no final de cada um desses verbos regulares. Porém, os verbos irregulares, eles vão ter formas diferentes, às vezes formas iguais, como o nome mesmo já fala. Eles vão ter formas irregulares, ok? Tanto no past simple como no past participle. Por exemplo, eat, no past simple, a gente vai ter a forma ate, mas aqui no past participle, a forma dele vai ser eaten. Write, a gente vai ter wrote no past participle. Aliás, no past simple. Aqui no past participle, nós vamos ter written. E assim sucessivamente. Porém, alguns verbos tanto podem repetir a forma deles, ó, come ou become, não é? Como podem ter a mesma forma, como had ou read. No caso, é a mesma forma tanto no past simple como no past participle. Por isso que é irregular, não tem uma regra fixa para a gente decidir, para a gente saber como vai ser cada um desses verbos. Com o tempo, com a prática, a gente vai aprendendo cada um deles. Mas o importante é ler e pesquisar também, não é? Quando a gente não souber, por exemplo, o significado ou como é a forma dele no past participle. As questões 2 e 3 são para preencher. Eu vou deixar aqui um pouco parado para vocês conferirem as respostas de vocês. Nos dois casos, nós vamos utilizar o present perfect, ok? Aqui nós temos o auxiliar, que é o verbo have. Tanto a gente vai utilizar na forma have, como a gente pode utilizar ele na forma has. Ok? Has eu vou utilizar para he, she, it, ou seja, para a terceira pessoa do singular. Have eu vou utilizar para as outras pessoas. Nesse caso da segunda questão, a gente utilizaria estes verbos aqui que já estão no past participle e estes adverbs, already, yet, ok? E a última questão que a gente fez na nossa atividade seria para preencher este puzzle utilizando os nomes. Então, olha aqui: Toy Store, Shoe Store, Bookstore, Sport Store, Pet Store, Fashion Boutique, Candy Store, Drug Store, Music Store, Restaurants, Flower Shop, Jewelry Store. Ok?
Conferida a nossa atividade, vamos para a nossa aula de hoje, que já vai iniciar aqui a Unit 4. I've only been here for 2 days. É o título. Vamos lá ver o que que essa unidade vai trazer para a gente. Olhem só. Na Lesson 1, nós temos aqui a primeira questão. Order the sentences to make a conversation. Then listen to check your answers. Então, vocês podem, primeiramente, tentar ordenar. Eu vou mandar o áudio dessa questão para a gente descobrir qual é a ordem dessa conversa, tá bom? Aqui por letras. E a gente vai colocando a letra de acordo com a ordem. Ou vocês podem também conferir no áudio e escutando e ir relacionando a ordem com cada uma dessas frases dessa conversa, ok? Depois, nós temos aqui, ó, Writing Practice. Answer these questions about the conversation in Activity 1. Depois de colocar em ordem, ver como é que essa conversa fica em ordem, depois de escutar esse áudio, vocês vão responder a essas questões de acordo com esse diálogo. Who is Jack? Quem é Jack? How long has he been in New York? Por quanto tempo ele esteve em Nova York? E how long has he been in England? Por quanto tempo ele esteve na Inglaterra? Gente, nesse áudio, aliás, nessa conversa, nós temos algumas frases como, olhem só. We haven't seen you since Jack arrived. Nós não vimos vocês desde que o Jack chegou. Nós temos essa palavra, para prestar um pouco de atenção nela. E outra frase é essa aqui. I've only been here in New York for 2 days, aliás, 2 days. E essa palavra, as duas, since and for, elas têm uma função de determinar, fazer uma marcação, ajudar a fazer essa marcação de tempo na frase, ok? Aqui, ó, we haven't seen you since Jack arrived. Desde que Jack chegou, ok? Então eu posso utilizar since para fazer esse tipo de marcação de tempo. A ideia de tempo para se usar o since é de algo que começou no passado e se estende até agora. Por exemplo, I've met Maria since last year. Eu conheço Maria desde o ano passado. Então, eu não deixei de conhecer Maria só porque isso foi algo que começou a acontecer no passado. É algo que acontece desde o passado até os dias atuais, não é? Então, since a gente vai utilizar nesse sentido. Já o for, ele vai marcar algo que aconteceu durante determinado período no passado. I've only been here in New York for 2 days. Eu só estive aqui em York por 2 dias. Então, foi algo que aconteceu no passado, utilizando aqui com o present perfect. E ponto. Aconteceu durante determinado período, mas acabou. I've been in England for 1 month. Eu estive na Inglaterra por 1 mês. Aquele foi o período, for 1 month. Passou 1 mês, mas acabou. Foi um período que ficou no passado. Essa é a grande diferença entre for e since, ok? Aqui nós temos um exercício utilizando since and for para a gente completar, tá bom? Lembrando, since ele vai remeter a uma data específica onde começou uma ação.
ou um estado, ok? Por exemplo, quando a gente tem meses, anos, dias, a gente tem o nome de um feriado, por exemplo, um determinado dia do ano, a gente vai utilizar since porque a ideia dele é justamente marcar o ponto em que começou aquela ação, ou aquele estado, ou aquela situação. Since July 1994. Ok? Já quando a gente tem um período de tempo, ou a gente tem uma quantidade de tempo, digamos assim, entre aspas, a gente utiliza for, porque é justamente a ideia que a gente fala quando a gente está determinando esse período em que a ação foi realizada. Então, for 3 days, ok? Since July. Então, a ideia geral é essa. For, a gente usa para falar sobre um determinado período que começou e acabou no passado. Since, a gente usa para falar sobre um período no passado em que começou uma ação, mas que se estende até hoje. Ok? Since, a gente fala desde em português, uma tradução bem ao pé da letra. For é como se a gente estivesse falando a ou por, ok? Por 3 dias ou exatamente essa a ideia de um determinado período em que aconteceu aquilo, ok? Na questão aqui anterior, listening, eu vou mandar o áudio para vocês e vocês vão escutar com bastante atenção a conversa para completar com essas informações, tá bom? Last name, first name, age, que é a idade, occupation, hometown, a cidade natal, arrival in England. Arrival é a chegada, tá bom? A chegada na Inglaterra. E aqui na quinta questão, answer these questions about yourself. Escrevam sobre vocês. How long have you studied English? Vocês vão utilizar for or since. Se for algo que aconteceu no passado e acabou no passado mesmo, aí vocês utilizam for, se vocês forem utilizar a quantidade de tempo. Se vocês forem falar somente a data em que começou, aí vocês utilizam since. Ok? E é isso. A última questão, que seria a oral practice, a gente vai adaptar. Depois que vocês realizarem a resolução dessa atividade, vocês vão gravar um áudio da atividade 4, lendo cada uma dessas frases e mandem para mim. Essa vai ser como se fosse a nossa oral practice aqui da questão 6, tá bom? Então, olhem só. For 3 days since July 1994. For since, ok? For since. Great, perfect, ok. Então, pessoal, por hoje é só isso. Curtinha a nossa atividade, mas façam com bastante atenção e não esqueçam de mandar o áudio. Bye bye, see you and I miss you so much. E lembrem-se de que qualquer dúvida sobre since ou for podem falar no privado que eu ajudo vocês a responderem a atividade. Tchau!